Meus irmãos, vamos dar continuidade à exposição do livro de Salmos. Nós chegamos, pela graça de Deus, ao Salmo de número 18 hoje. Esse salmo é um dos salmos mais longos da Bíblia. Perdendo somente para o Salmo 119, tem 176 versículos. Para o Salmo 78, que tem 72 versículos, e para o Salmo 89, que tem 52 versículos. Então ele está entre os 4 salmos mais longos da Bíblia. Você já deve estar pensando, nós vamos sair que hora daqui hoje, né? Mas nós vamos expor só a metade do salmo hoje, tá bom? Na verdade, um pouquinho mais da metade, vamos até o versículo 29, tá? Aí na próxima oportunidade nós concluiremos esse salmo, permitindo Deus. Todos acharam? Amém? Vamos ler, meus irmãos, até o versículo 29, de forma responsiva. Eu espero que quando nós terminarmos de ler esse salmo, você seja capaz de perceber alguma coisa já de imediato. Vamos lá, depois eu digo o que é. Ao mestre de canto, o salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico. No dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos, das mãos de Saul, ele disse: eu te amo, ó Senhor, força minha. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Trovejou-se então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Então se viu no leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Livrou-me de forte inimigo, e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade.
Para com benigno, benigno te mostras, com íntegro, também íntegro. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Até aqui, a leitura da palavra do nosso Deus. Se você prestou atenção na liturgia, você deve perceber que nós lemos um texto parecido com esse texto na liturgia. Conseguiu perceber isso ou não? Não foi falta de criatividade nem falta de texto, não. Eu fiz de propósito porque o Salmo 118 é o único salmo citado 2 vezes nas Escrituras de forma integral. Uma palavra ou outra talvez possa estar diferente, isso é normal. Mas esse salmo foi citado por Davi lá em 2 Samuel, capítulo 22, como nós lemos na liturgia. E esse salmo tem então algumas curiosidades. Além disso, ele foi citado lá porque o contexto é aquele, como nós vimos aqui no início, quando o salmo diz: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu o Senhor as palavras desse canto no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então esse salmo foi escrito em resposta ao cuidado de Deus em livrar Davi de todos os seus inimigos e principalmente o maior deles, que era Saul. E é nesse contexto que nós devemos estudar e entender esse salmo. Mas antes disso, vamos orar? Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai amado, obrigado, Senhor, porque nós podemos nos reunir como igreja para prestar culto ao Senhor. Obrigado porque através de Jesus Cristo, o Senhor aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado a Deus porque o Senhor nos deu a sua palavra e por ela o Senhor nos alimenta, nos ensina, nos corrige, nos confronta e nos dá esperança. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que a tua palavra chegue aos nossos ouvidos com muita clareza e que possamos de fato ouvir o Senhor. Tenha misericórdia de mim, tenha piedade da minha vida e me dê a graça de ser instrumento nas suas mãos para transmitir a sua palavra. Eu te peço, ó Deus, para a tua glória e para o bem de cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, esse salmo é um grande exemplo do que acontece quando nós somos fiéis a Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Quando nós somos fiéis a Deus, nos momentos de lutas, de crise e de dificuldade. Davi compõe esse salmo depois de passar um longo período de sofrimento, de perseguição, sendo perseguido pelo seu sogro, sendo perseguido injustamente. Davi não tinha feito nada de errado, na verdade tinha feito algo muito bom. Ele tinha vencido o gigante Golias, tinha com isso desbaratado os filisteus, dado tranquilidade para a nação de Israel. Mas Saul, que era um cara desequilibrado emocionalmente, e o seu desequilíbrio emocional, as Escrituras deixam bem claro que era devido ao seu pecado, devido às suas inconstâncias diante de Deus, com a sua paranoia, com medo de que Davi usurpasse o trono, porque Davi se tornou um homem muito famoso por causa da sua vitória contra Golias, e ele então levanta uma perseguição contra Davi. Davi então tem que fugir da sua terra natal, deixa a sua esposa para trás, depois o seu pai dá a sua esposa para outro homem, ele tem que depois em dado momento levar os seus pais também para um outro país, porque poderiam sofrer. Sofreu muito, teve que viver errante, morando em cavernas, se escondendo em cavernas, às vezes passando necessidades, às vezes até mesmo fome,
mas em momento algum Davi se afastou do Senhor. Os problemas, as injustiças, os sofrimentos, as angústias, as afrontas, não o fez se afastar do Senhor em momento algum. Isso vai ficar mais claro durante a exposição do Salmo. E por isso, Davi pôde desfrutar do cuidado de Deus, do amparo de Deus, da bondade de Deus, de uma forma singular na sua vida. Esse salmo é uma grande prova de que vale a pena ser fiel a Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. Esse salmo é uma grande prova de que Deus cuida daqueles que são fiéis a Ele. Esse salmo é uma grande prova de que somos fiéis a Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor está caindo. Nós vamos desfrutar de uma experiência íntima, profunda com Deus, como nunca antes experimentamos na nossa vida. Observe que o Salmo, ele começa com uma declaração de amor: eu te amo, ó Senhor, força minha. Algo característico do Salmo 18, que esse é o único salmo em que o salmista ele começa com essa declaração enfática de amor a Deus. E meus irmãos, nesses 3 versículos iniciais desse salmo, Davi ele usa 8 adjetivos ou 8 metáforas para se referir a Deus, algo também característico do Salmo 18. Se você observou na leitura, o versículo 2 é um versículo até longo, porque ele é cheio de adjetivos, enriquecido com metáforas, para expressar o cuidado de Deus por ele. Ele diz, o Senhor, ele começa dizendo que o Senhor é a sua força, e ele continua dizendo, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. São 8 adjetivos para exemplificar o quanto Deus cuidou de Davi. E essas figuras mostram que Deus é um Deus que cuida do seu povo, daqueles que o amam, de forma especial em cada situação, em cada crise, em cada luta, em cada dificuldade. Deus se apresenta de uma forma diferente, por isso tantos adjetivos. É como se Davi estivesse dizendo, quando eu precisei de estabilidade, o Senhor foi a minha rocha. Quando eu precisei de proteção, o Senhor foi a minha cidadela. Quando eu tive inimigos e malfeitores no meu encalço, o Senhor foi o meu libertador. Quando eu quase naufraguei, o Senhor foi um rochedo no qual eu pude me agarrar. Quando as flechas da maldade dos homens vieram contra mim, sobre mim, o Senhor foi o meu escudo. Quando a minha alma estava em depressão, desfalecendo, o Senhor foi a força da minha alma. O Senhor foi a minha salvação, o Senhor foi a minha torre alta, onde eu tinha segurança, o Senhor foi o meu amparo. Então, em cada circunstância, em cada luta, em cada dor, em cada angústia, Deus se apresentou de uma forma singular, cuidando, protegendo, sustentando, estando com Ele em todo o tempo. E essa experiência Davi só pôde experimentar nos dias de luta, de trevas, de angústia e de dor. E essa experiência foi tão real, foi tão profunda, que o seu amor por Deus, então, ele é ampliado. E ele então inicia o salmo dizendo, eu te amo, Senhor. É uma declaração de amor de alguém que experimentou na angústia, na dor, na tristeza, o amor de Deus por sua vida. Davi está dizendo para nós, meus irmãos, que na hora do sofrimento, em cada sofrimento, há algo especial de Deus para nós. Em cada tristeza, em cada dor, é possível haver um cuidado especial de Deus para o seu povo, se nós confiarmos nele, se nós o buscarmos.
E é impressionante que no versículo 41 desse salmo, se você quiser dar uma olhada lá, a gente vai trabalhar isso melhor, né, no próximo sermão. Ele diz, falando dos seus inimigos, e aqui provavelmente inimigos de Saul e companhia, gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu, clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Mas a Davi Deus respondeu. E por que que os inimigos de Davi clamaram por socorro e Deus não respondeu? Porque os inimigos de Davi, Deus não os amava, Deus não se interessava por eles, eles não tinham relacionamento com Deus. Davi, por outro lado, amava a Deus, se relacionava com Deus, e Deus também o amava. E por isso, meus irmãos, que Davi, volta para o início do capítulo 18, Davi pode dizer no versículo 3, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Na língua hebraica, os verbos, eles não têm tempo definido, é o contexto, e aí o tradutor tem que definir, se é passado, presente ou futuro, como nós vimos há pouco tempo estudando o livro de Malaquias. E no versículo 3, se você pegar a Bíblia da NVI, por exemplo, ele vai traduzir um pouco diferente, ele vai dizer, clamo o Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Eu acho que essa tradução é melhor, porque Davi não está falando de algo que vai acontecer, ele está se referindo a algo que já aconteceu, e que estava acontecendo enquanto ele escrevia esse salmo, ou seja, ele invocou o Senhor, que é digno de ser louvado, e Deus o salvou dos seus inimigos, e Deus continuava ao seu lado, enquanto ele escrevia esses salmos. Então esses primeiros 3 versículos é uma declaração de amor, de confiança, e uma declaração de amor tão profunda, e Davi teve que usar 8 adjetivos, 8 metáforas, para expressar o quanto Deus foi presente em cada momento da sua vida. E meus irmãos, esse salmo, de fato, ele é rico para todos nós. Davi diz que ele aprendeu muito no sofrimento. Ele aprendeu que Deus, é no sofrimento que ele aprendeu, que Deus é a sua rocha, é a sua fortaleza, e assim por diante. Ele aprendeu o quanto Deus nos ama, mas foi no sofrimento que ele aprendeu. E como é que Davi se beneficiou com isso? Com a sua oração, a oração da fé, é os meios que conduziram Davi à presença de Deus, e a experimentar a sua proteção, como ele diz no versículo 3, nós só vamos experimentar do amor, do cuidado de Deus, se nos momentos de luta e dificuldade, ao invés de chutar o balde, ficar bravo com Deus, abandonar o Senhor, pecar, nós nos voltarmos humildemente a Ele com oração. É isso que Davi fez, e por isso ele pôde testemunhar de forma tão profunda o que ele testemunhou aqui. E meus irmãos, as lutas de Davi foram grandes, ele descreve resumidamente elas, nos versículos 4 ao versículo 6, ele diz, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Meus irmãos, Davi descreve as várias vezes que ele correu perigo de morte. Observe que as palavras laços e torrentes estão no plural. Isso mostra que Davi, por várias vezes, ele quase perdeu a sua vida. Desde o dia em que Davi, e isso é curioso até, desde o dia em que Davi venceu o gigante Golias, ele não teve mais sossego, porque dali em diante, Saul, movido por inveja e paranoia, o perseguiu, até o dia que Saul morreu, e por várias vezes, Davi quase perdeu a vida.
Certa vez, Davi conversando com Jonatas. Jonatas era filho de Saul e era um amigo do peito de Davi. Está lá em 1 Samuel 20, versículo 3. Davi, ele vai confidenciar a Jonatas: olha, e eu estou a um passo da morte. Jonatas ficou até surpreso, porque ele não sabia que o seu pai o perseguia daquela maneira, porque Saul havia escondido isso do seu filho, porque sabia que Jonatas amava muito a Davi. Mas Davi reconhece para Jonatas: olha, eu estou a um passo da morte, todos os dias eu corro perigo. Então ele descreve aqui nesse salmo que esse tempo foi um tempo difícil, e por várias vezes ele quase morreu, mas Davi reconhece que ele só não morreu porque Deus foi a sua rocha, a sua cidadela, o seu refúgio, a sua proteção, porque Deus cuidou dele. Mas que ele passou aperto, ele passou. E meus irmãos, ao passar esse aperto, Davi de fato sentiu profundas angústias. Por isso que ele diz no versículo 6: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro. Angústia no texto hebraico é literalmente um lugar apertado. Por isso que mais na frente ele vai dizer que Deus o levou para um lugar espaçoso. Essa é a linguagem do texto hebraico para se referir à angústia e à tranquilidade. Angústia, lugar apertado. E isso é interessante, porque o lugar apertado é algo que te deixa, às vezes, até com falta de ar, não é assim? Por isso que na angústia, às vezes, você fica com falta de ar, você fica, às vezes, paranoico, você fica ofegante. Na angústia, você fica, às vezes, desesperado para sair daquela situação. Por isso que no texto hebraico, a ideia de angústia é estar num lugar apertado. E o que ele está dizendo é que ele se sentia sem condições até de se mover, de tão difícil que era a situação na qual ele se encontrava. E o desespero o fez gritar na sua oração. É a palavra paralela aqui, ele invoca e gritar, são palavras paralelas, mas o gritar mostra que ele clamou a Deus de uma forma realmente desesperadora. Ou seja, Davi não estava numa situação fácil, e é importante você meditar sobre isso, porque isso realça ainda mais o fato de que, apesar de uma situação tão angustiante, tão sufocante, na qual Davi se encontrava, ele não se afastou do Senhor, ele não chutou o balde, ele não deixou o Senhor, ele se manteve firme, e olha que tentação não lhe faltavam. Se você lembrar, nós pregamos aqui no Salmo 11, volta rapidinho no Salmo 11, ele faz uma declaração: no Senhor me refugio, e o contexto do Salmo 11 provavelmente é o mesmo do Salmo 18, o salmista então declara: como dizeis, pois, a minha alma, foge como passa para o teu monte, porque ao que parece, algumas pessoas estavam aconselhando Davi: esquece a promessa que Samuel fez para você, ao te ungir, de que você vai ser rei um dia em Israel, esquece tudo isso e foge. E por isso que ele diz: como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. E as pessoas diziam: foge, porque eis aí os ímpios armam arco, dispõem a sua flecha na corda para os ocultos dispararem contra os retos de coração. Mas a resposta de Davi a essa pressão para desistir, fugir, é digna de nota, porque ele diz no versículo 4: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Ou seja, o que fazia Davi se manter íntegro diante de Deus era a sua confiança. O fundamento é o que dá sustentação. Ora, se eu deixar de confiar em Deus, se eu deixar de confiar no caráter de Deus, se eu deixar de confiar nas promessas de Deus, daquilo que Deus diz, se eu deixar de confiar na justiça de Deus, eu estou perdido. Isso que nos mantém de pé, mesmo diante de ventos fortes, de vendavais que possam vir sobre a nossa vida. Mesmo que haja grandes ventanias sobre você, se você tem a sua consciência limpa diante de Deus, você tem a consciência tranquila diante de Deus, você não precisa temer.
precisa temer o vento, a tempestade, porque a grande firmeza nossa é o caráter de Deus. Você pode confiar na justiça de Deus, confiar no Deus que é perfeito e ama a justiça e está olhando todas as coisas. E foi o que Davi fez. E por mais que tivesse sido dias difíceis, dias que ele achava que de fato morreria, dias que ele se sentia dentro de um quarto apertado, de tão sufocante que eram aqueles dias, dias que na sua oração ele tinha que gritar por socorro e dizer: Senhor, me ajuda, mas ele se mantia de pé, ou se manteve de pé, não se rebelou contra Deus, porque ele confiava no caráter de Deus, ele confiou no Senhor, e por isso ele dá o seu testemunho no versículo 6, ele diz que Deus do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Ele está dizendo: olha, Deus me ouviu. Essa expressão do seu templo, talvez pode se referir ao tabernáculo. Lembra que Davi nem chegou a ver o templo, foi Salomão que construiu, porque era o tabernáculo em Israel, era o local onde Deus manifestava a sua presença. Ou ele pode estar pensando literalmente no céu mesmo, o lugar da majestade de Deus. Lembra da visão de Isaías capítulo 6, que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono? Davi está dizendo: lá da sua majestade, na sua glória, no seu resplendor, ele ouviu o meu clamor aqui, no aperto do meu coração. O meu clamor subiu, chegou lá, e olha as palavras: penetrou os seus ouvidos. É lógico que são palavras poéticas, mas a ideia é que rompeu e chegou lá. Isso é confortador, principalmente quando nós estamos angustiados, porque a angústia e o engano do nosso coração às vezes nos faz sentir como se Deus não estivesse ouvindo a nossa oração, não é assim? Quando o coração aperta e a gente se sente meio desbaratinado, e você então ora e parece que não chegou lá. Mas Davi, ele cria que Deus ouvia o seu clamor, por isso ele orava. Ele cria que mesmo que as lutas estivessem grandes, Deus ainda estava com ele, por isso ele orava. E porque ele orava, ele tinha experimentado naqueles dias de dor, que o Senhor é a sua cidadela, a sua rocha, o seu libertador, o seu refúgio, o seu escudo, e assim por diante. Agora, meus irmãos, a parte mais longa, que vai do versículo 7 até o versículo 19, o salmista então agora, ele vai declarar de que forma majestosa Deus o livrou. Agora, o que é impressionante nesses versos que nós vamos acompanhar aqui, é que o salmista, ele usa uma série de metáforas para falar do agir de Deus em seu favor. Ele descreve Deus de uma forma gloriosa, mas até onde nós sabemos, Davi nunca experimentou uma exibição literal da presença de Deus, como ele escreve aqui. Você vai ver daqui a pouco na passagem. Davi nunca experimentou literalmente como ele descreve nessa passagem. Mas o que será que isso significa? Davi não pode ter inventado, e também não vamos achar que é licença poética, então ele disse o que disse. Mas eu acho que você vai poder perceber durante a exposição, que se nós fizermos uma comparação cuidadosa de passagens da Bíblia, nós veremos que Davi, ele emprestou, ou ele empresta frases, conceitos, imagens de relatos das Escrituras, das quais Davi conhecia muito bem, e que
que demonstrou a manifestação de Deus de uma forma gloriosa. Por exemplo, quais são os lugares na Bíblia em que nós temos uma descrição da manifestação gloriosa de Deus? O livro de Êxodo, libertação do Egito, a caminhada do povo pelo deserto, a revelação de Deus no Monte Sinai, ou nos dias de Josué. E Davi usa dessa linguagem que revela Deus de uma forma gloriosa e grandiosa, e aplica isso na sua vida. Vamos acompanhar e vamos perceber se há essa relação. Acompanha para você ver, versículo 7 a 11. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador, da sua boca dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens do céu eram seu pavilhão. A linguagem que o salmista usa, e é cheia de metáforas e poesia, mas a linguagem é de Deus descendo do céu como um rei, e ele vem de forma pomposa e gloriosa entre as nuvens, em meio a relâmpago, trovões, abalos de terra, os querubins abrindo o seu caminho, porque Deus vindo ao seu encontro, ele vem de forma majestosa e gloriosa. Mas em que lugar da Bíblia nós percebemos isso? No Monte Sinai. É bem provável que Davi está aqui refletindo a presença de Deus no Monte Sinai, vindo ao encontro do seu povo. Se você lembrar, quando Deus entrega a lei a Moisés no Monte Sinai, o povo tem que ficar de longe. Eles não poderiam nem pisar no monte, porque poderiam morrer, porque ali era um local santo, consagrado, e Deus estava ali. E a descrição era de terremoto, vento, nuvens, relâmpago, e Deus vindo ao encontro do povo. O autor de Hebreus diz que o próprio Moisés teve medo diante daquela descrição. E o que Davi está colocando aqui, meus irmãos, é ele usando essa linguagem do livro de Êxodo. A ideia da vinda de Deus como algo aterrorizante. É que quando Deus veio ao encontro de Davi, os inimigos de Davi não puderam escapar das suas mãos. Como de fato Saul não pôde escapar do dia da vingança de Deus. O ponto, ao usar essa linguagem, é como se Davi dissesse: Deus também agiu de forma gloriosa e espantosa quando ele veio até a mim, cuidando de mim, me protegendo e vingando os meus inimigos. E por isso que ele usa essa linguagem de Deus vindo de forma tão espantosa, porque quando Deus vem vingar os nossos inimigos, de fato ele vem de forma espantosa. Se você conhece a história de como termina a vida de Saul, chega a ser triste. Chega a ser triste o fim da vida de Saul. E aquela história demonstra Deus vindo de forma gloriosa e espantosa para derrotá-lo. Mas essas figuras de linguagem, elas continuam do versículo 12 ao 14, diz assim: do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desviaram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo, levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos e multiplicou os seus raios e os desbaratou. Novamente, quando você lê o livro de Samuel, você não vai ver em nenhum lugar Deus mandando chuva de granizo
para destruir os inimigos de Davi. Mas Davi está se utilizando de uma linguagem que houve um tempo em que Deus fez isso. Provavelmente Davi está se lembrando da batalha que houve lá em Josué capítulo 10, quando uma confederação de reis amorreus vieram contra-atacar. E o texto diz que Josué e o povo realmente vão para cima deles, eles fogem, mas aí o resto é Deus quem faz. Eles fogem e aí então Deus manda uma chuva de pedra e acaba com todos os seus inimigos, não sobra ninguém, só os 5 reis. Geralmente os líderes são os mais covardes, eles fogem para uma caverna, mas depois descobriram e o final deles não foi legal. Mas o ponto é, quando Deus fez isso e mandou as chuvas de pedras e consumiu literalmente aqueles inimigos, Deus demonstrou que foi Ele quem deu a vitória para Josué. E ao fazer essa referência, o que Davi está dizendo é simplesmente reconhecendo que a vitória que ele teve sobre Saul foi dada por Deus. E meus irmãos, se você lembrar da história, Davi nunca teve que encostar um dedo em Saul. Por 2 vezes ele teve oportunidade de matar Saul e Davi não fez. Ele até foi pertinho dele, cortou um pedaço da sua roupa, pegou a sua lança, de longe, ele diz: olha, eu estive do seu lado, eu pude te matar, Deus te entregou nas minhas mãos, mas eu não fiz. E os seus amigos não entendiam, mas Davi mata logo esse homem, acaba com esse sofrimento. Parece que o caminho mais curto é mais fácil, não é assim? Parece que ir lá e fazer logo as coisas do jeito mais fácil, a gente resolve logo o nosso problema. Entrega o teu problema ao Senhor. Foi isso que ele fez. Entrega o teu problema ao Senhor. E o que é que Davi experimentou? O milagre. Ele não teve que fazer nada. E ele usa essa linguagem porque foi isso que aconteceu com Josué também. Josué até lutou, mas o final mesmo da vitória foi Deus que deu ao derramar chuvas de pedras sobre os seus inimigos. Davi está dizendo para nós aqui, meus irmãos, que a justiça pertence ao Senhor. Eu a retribuirei. A gente está dizendo para nós aqui, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Não queira vingar-se. Não queira fazer com que as coisas sejam do jeito que você acha que tem que ser. Entrega para Deus. Davi se tornou rei em Israel sem ter que se levantar um dedo, nem para Saul, nem para ninguém da sua família. E ele descreve de forma poética que foi Deus quem fez isso. E o versículo 16, 17 continua: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Essa linguagem, ela nos faz lembrar o quê? Provavelmente nos faz lembrar de Moisés. Moisés, quando um bebê indefeso, quase que morreu, mas Deus, por sua providência, cuidou de Moisés. Ele foi posto num cesto, e olha que a linguagem é muito parecida. O salmista vai dizer que o Senhor do alto estendeu a mão e o tirou de muitas águas. Deus cuidou de Moisés, ele foi retirado do rio Nilo, sim, foi criado por aquele que queria matá-lo, e Deus ainda permitiu que a sua mãe o cuidasse. O que Davi está dizendo é o seguinte: Deus cuidou de mim também. Os meus inimigos quiseram me pegar, e Davi diz: olha, eles eram muito mais fortes do que eu não tinha como vencê-los, mas do jeito que Deus cuidou de Samuel, Ele também cuidou de mim. Meus irmãos,
Você sabe por que Davi experimentou isso? Porque Davi confiou no Senhor. Você só consegue experimentar da bondade de Deus, do milagre de Deus, se você permanecer confiando no Senhor, mesmo que as águas estejam tumultuosas. E ele pôde experimentar. É nesse momento que você poderá experimentar. Os versículos 18 e 19 é uma conclusão de tudo que ele vem dizendo até aqui. Ele diz: assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque se agradou de mim. Ele está dizendo: olha, eu estava abatido, tinha fugido, e parece que as coisas só ficavam pior para mim, mas quem é que me protegeu? Deus. O Senhor foi o meu amparo, e me trouxe para um lugar espaçoso, ou seja, Ele me tirou da angústia, Ele me tirou do sentimento de incapacidade de agir, Ele me deu paz, Ele me deu segurança. Aí Ele vai dizer: porque se agradou de mim. E por que se agradou de mim? Porque Davi se manteve íntegro, apesar de tudo o que fizeram contra ele. Esse é o segredo. Esse é o segredo para você vencer qualquer batalha, qualquer luta, qualquer dificuldade. Manter-se íntegro. Não vale a pena chutar o balde. Não vale a pena. Davi manteve a sua confiança em Deus. Ele foi honrado por isso. Meus irmãos, o sofrimento aprofundou o amor de Davi por Deus de uma forma maravilhosa. O livramento do Senhor em todas as batalhas fez Davi conhecer o Senhor de uma forma real e visível. Vou dizer uma coisa para você: o sofrimento ele pode te derrubar ou pode te levantar. O sofrimento pode fazer você se afastar de Deus ou pode te aproximar mais de Deus. O sofrimento pode deixar você prostrado em depressão profunda, ou te fazer experimentar a presença gloriosa de Deus como você nunca experimentou na sua vida. Eu tenho que saber qual caminho eu vou seguir. Se você está aqui hoje, está sofrendo por alguma coisa, se sentindo injustiçado, sentindo que a carga está dura, você está aqui hoje, mas às vezes dá vontade de desistir. Quero dizer para você, que se você desistir, você vai perder a grande oportunidade da sua vida, de ver o milagre de Deus na sua vida. Se você desistir, você vai perder a grande oportunidade, de poder dizer no final, como Davi: o Senhor é a minha rocha, o meu baluarte, a minha cidadela, a minha torre alta, a minha salvação, o meu Deus. E Davi pôde experimentar o cuidado de Deus de forma tão gloriosa. E o que Davi descreve nesses textos é como se ele dissesse o seguinte: Senhor Deus, antes de eu passar pelo que eu passei nas mãos de Saul, antes de passar o que eu passei nas mãos de reis ao redor de Israel, eu conheci o Senhor de ler a lei, o Pentateuco, mas agora que o Senhor cuidou de mim, de forma como o Senhor cuidou de Moisés, de Josué, do povo de Israel, eu conheço o Senhor, porque com os olhos da fé, eu pude contemplar as mesmas bênçãos que eles. Quem que falou algo parecido? É lógico que eu estou parafraseando. Jó. Em meio ao sofrimento,
Jó pôde dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Deus não nos abandona no sofrimento. O sofrimento e a dor pode ser uma grande oportunidade de você ver Deus como você nunca viu na sua caminhada como crente. E Davi pôde experimentar isso, e pôde testemunhar isso, ao escrever esse salmo. E Davi, quando retrata o cuidado de Deus, usando as experiências lá do livro de Êxodo, e de Josué, e de Juízes, Davi fez isso porque ele sentiu que Deus estava com ele, como Deus esteve com Moisés no cesto. Davi sentiu a presença de Deus em sua vida, como o povo de Israel puderam ver a manifestação visível de Deus no Monte Sinai. Davi pôde ver o milagre da providência de Deus com ele, como Josué pôde contemplar Deus mandando chuva de pedra para derrotar os seus inimigos. Ele também pôde experimentar esse cuidado de Deus. Você sabe qual que é o aspecto muito prático disso? É que Deus não muda, e o Deus que agiu no passado e cuidou, Ele continua cuidando de nós. A experiência não precisa ser a mesma, mas o cuidado continua sendo o mesmo. Deus pode não mandar chuvas de pedras, mas Deus elimina os nossos inimigos sem nós termos que fazer nada. Nós não precisamos estar dentro de um cesto, mas Deus pode nos tirar do perigo e salvar a nossa vida. Nós podemos talvez não ver relâmpagos e trovões, mas nós podemos contemplar o agir de Deus na nossa vida. Ou seja, as mesmas experiências nós também podemos experimentar, mas a única coisa que Deus pede é: confia em mim, continua confiando em mim. Me lembro agora de um episódio na Bíblia, em que alguém foi até Jesus pedindo que ele curasse a sua filha. Jesus então vai ao encontro desse homem, mas no meio do caminho, acontece uma coisa, vem uma mulher. Primeiro tinha uma multidão ao redor de Jesus, Jesus quase não conseguia andar, ia demorar um pouco para chegar na casa desse homem. Mas no meio do caminho vem uma mulher que estava sofrendo muito, já com hemorragia há 12 anos, e aquela mulher pela fé toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Mas Jesus tem que parar, pergunta quem é, tem toda a história. Aí ela vem, se prostra aos pés de Jesus, e com isso o tempo está passando. Porque qual foi o pedido dele? Mestre, vem comigo depressa, porque a minha filha está quase morrendo. E com isso o tempo está passando. E chega alguém e diz assim: não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Você imagina o coração desse homem? Talvez alguém ia dizer: essa mulher aí que atrapalhou tudo. Por que essa mulher não esperou Jesus voltar para depois ir pedir um milagre? O Senhor Jesus também está vendo que a minha filha está quase morrendo, por que não foi logo lá? Qual foi as palavras de Jesus quando olhou e viu a dor no coração daquele pai que acabara de ouvir a notícia? Não incomode mais o mestre, porque tua filha já morreu. As palavras foi: confia, não temas, confia somente. Será que nós confiaríamos? Será que nós seríamos capazes de descansar e pacientemente esperar o tempo do mestre? Ele espera e vai e o mestre vai à sua casa. E de fato a menina tinha morrido. E quando ele diz: a menina não morreu, só dorme, ele usa essa linguagem porque ele ia ressuscitar, as pessoas e começaram a rir dele. Ele manda todo mundo sair. Se vocês lembrarem da história, a menina ressuscita. Mas antes de ver o milagre, ele foi desafiado a confiar.
Você quer ver o milagre de Deus? Você quer ver o cuidado providencial de Deus? Toma a atitude de confiar. E confiar é ser íntegro. Isso é confiar. Vamos caminhar? A última parte do Salmo. O salmista agora descreve a sua integridade, apesar do seu sofrimento. Versículo 20 ao versículo 29. Retribuiu-me o Senhor, segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor. E não me apartarei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes. E não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí, retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com benigno te mostras, com íntegro, também íntegro, com puro te mostras, com perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Meus irmãos, como eu tenho dito durante o sermão, não é fácil ser íntegro quando nós estamos passando por lutas e principalmente quando nós nos sentimos injustiçados, mas Davi declara a sua integridade em todo esse salmo. Ele escolheu o caminho da obediência. Quando Davi foi perseguido por Saul, ele tinha pouca experiência, pouca idade, mas nada disso fez desistir de ser fiel a Deus. Ele tinha tido experiência com Deus? Tinha. Venceu Golias, tinha vencido um urso e um leão antes do Golias, mas ainda era jovem. Um jovem franzino, lembra aquele jovem que não conseguia nem usar a armadura do rei? De pouca experiência com guerra, praticamente nenhuma. Que experiência Davi tinha com guerra? Você não conseguia nem usar a armadura do rei. A gente já se viu no meio de um conflito tendo que fugir. Mas Deus forjou Davi em meio àquela fuga, em meio ao sofrimento, à dor e às injustiças, e fez dele o grande homem que ele se tornou. Mas mesmo jovem, com pouca experiência, ele se manteve íntegro e fiel. Isso é uma grande lição para nós. A gente pensa que porque é jovem, é imaturo, então há uma licença para pecar. Não. Na verdade, foi a integridade de Davi na sua juventude que fez ele se tornar um grande homem mais tarde, como de fato se tornou. E meus irmãos, um outro detalhe nesse texto, você não deve olhar para essas palavras, porque quando você lê esse texto, pode parecer que Davi está sendo um pouco arrogante. E às vezes parece, o jeito dele coloca no texto, quando ele fala, eu tenho guardado os caminhos do Senhor, não me apartei, mas parece que Davi está se achando. Não, ele simplesmente está declarando que ele procurou ser fiel a Deus em todo o tempo. E como que eu sei que ele não pode estar sendo arrogante? Porque ele mesmo diz no versículo 27, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Davi sabia que Deus não ia tolerar nenhum tipo de arrogância, e gente soberba seria derrubada, como Saul na sua soberba foi derrubado. Então não olhe essas palavras como a declaração de alguém que estava pensando de si mais do que convém. Não. Davi está simplesmente dizendo que ele procurou, conforme as suas forças, ser fiel a Deus em tudo que ele pôde. E você também deve enxergar essas palavras, entendendo que isso aqui é salmo, é poesia. Essas palavras estão cheias de hipérboles,
É uma linguagem realmente que vai um pouco além da realidade, porque nenhum homem é capaz de ser fiel perfeitamente à lei de Deus, só Jesus foi. Mas o ponto de Davi eu procurei, com as minhas forças e a sinceridade do meu coração, ser fiel à lei do Senhor em todo o tempo. Mas ao fazer isso, Davi então, ele experimenta na sua vida a lei da semeadura. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. E Davi procurou, em toda a sua luta e injustiça que sofreu, semear uma vida de integridade e de justiça. Saul colheu o mal que semeou. Davi, da parte do Senhor, colheu o bem que ele semeou. E Davi também, ele está apenas declarando que Deus foi fiel aos propósitos que ele mesmo estabeleceu. Não é isso que ele diz no versículo 25? Para com benigno te mostra, benigno te mostras, com o íntegro também íntegro, com o puro, puro te mostra, mas com o perverso inflexível. O Davi está dizendo o seguinte: Deus cuidou de mim, foi o meu arrocha, o meu amparo, o meu baluarte, a minha cidadela, porque eu humildemente, com toda a minha força, procurei ser fiel à lei. Mas Deus, ao cuidar de mim, Ele está sendo fiel a Ele mesmo, porque Ele disse que com o puro seria puro, com o benigno seria benigno, e foi Ele quem disse que com o perverso Ele seria inflexível. Sabendo disso, Davi se manteve fiel, mesmo quando tudo ao seu redor estava desmoronando, porque ele sabia quem era Deus. Então a sua declaração aqui é uma declaração de confiança, de alguém que lutou para ser fiel, porque ele sabia quem era Deus. E ele fez isso com toda a humildade do seu coração. E ele conclui então, dizendo que foi Deus quem fez resplandecer a sua lâmpada, que derramou luz nas suas trevas. Ele reconhece no final que não é por causa dele, mas é por causa de Deus. Davi foi íntegro, procurou obedecer a Deus. Deus o abençoou, porque Deus é fiel ao seu compromisso de abençoar aqueles que temem Ele. E ele conclui dizendo que tudo que sobreveio a ele de bênção é obra de Deus. Foi Deus que derramou luz sobre as suas trevas, e foi Deus que desbaratinou os exércitos. E ele termina dizendo: com Deus pode ter a muralha que tiver na minha frente, eu passo por cima, eu salto muralhas. Isso é a confiança em Deus. Vou dizer uma coisa para você: confiança em Deus é o grande ímpeto para viver uma vida íntegra. É confiança em Deus que me faz viver uma vida íntegra. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é Deus, eu sei que Ele se mostra puro com os puros, mas eu sei também que Ele é inflexível com os perversos. Eu sei que Ele abençoa o humilde, mas eu sei também que Ele é implacável com o arrogante. Essa confiança em quem é Deus é que fez Davi se manter humilde e íntegro, mesmo sofrendo todo tipo de injustiça. Mas ele colheu todas essas bênçãos, porque Deus lançou luz sobre as trevas, derrotou os seus inimigos, e ele se tornou rei em Israel. Mas o resto da história a gente vai ver no próximo sermão, permitindo Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai amado, Pai santo, obrigado, Deus, por sua palavra, que ela possa, Deus, penetrar profundamente no nosso coração, que ela possa ficar gravada dentro de nós,
e que possamos sair daqui com a convicção de que vale a pena ser íntegro, mesmo quando enfrentamos tempestades na vida, porque o Senhor é um Deus justo e olha para nós. Que as lutas, as dificuldades, por mais tentadoras que elas possam ser, elas não nos conduzem, ó Deus, ao pecado, mas a nos humilharmos diante da sua poderosa mão, a nos voltarmos humildemente para o Senhor, com arrependimento, com fé, buscar a sua face, buscar a sua presença, e poder experimentar, ó Deus, do seu cuidado, da sua bondade, das suas bênçãos, das suas vitórias. Olha para nós, meu Deus, faz de nós um povo íntegro e que ama o Senhor de verdade. Nós te louvamos, ó Deus, porque sou um Deus fiel, é um Deus que honra a sua palavra, e nós podemos confiar no Senhor em todo o tempo, mesmo os dias mais sombrios, podemos continuar confiando no Senhor, e crendo, ó Deus, que o Senhor, no tempo do Senhor, há de lançar luz em meio às trevas que talvez possamos estar vivendo em algum momento da vida. Despeça-nos agora em paz, ó Deus, para a glória e a honra do teu santo nome. Amados irmãos, ide agora em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu único Filho, e o poder e as consolações do Espírito estejam sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.